Existe uma classe de linhas energéticas que correm pelo planeta, chamadas linhas telúricas. Energia telúrica é uma corrente elétrica de baixa frequência e que percorre grandes áreas do planeta, que se movimenta debaixo da Terra e nos oceanos, já comprovado pelos cientistas, quase totalmente inexplorada por falta de interesse das autoridades. Afinal de contas, para que investir em energia gratuita para a população quando se pode cobrar por ela? A junção dos centros energéticos das linhas de lei com o fluxo das linhas telúricas produz enormes quantidades de energia, que podem ser manipuladas e controladas através de determinados monumentos. A geometria sagrada das pirâmides e dos círculos de pedra é capaz de canalizar e focar todas estas energias para usos específicos, da mesma maneira como as agulhas da acupuntura são utilizadas nos centros energéticos em um ser humano para acionar determinados tipos de energia em nossos corpos. Estas energias são captadas e projetadas dentro dos círculos, nas câmaras das pirâmides ou dentro de certas cavernas, através de ajustes, fechando determinados circuitos para gerar campos eletromagnéticos muito fortes e harmônicos, que vibram em ressonância com determinados chakras nos seres humanos, abrindo-os totalmente e desenvolvendo certas faculdades. O tipo de ressonância era escolhido de acordo com a necessidade ou ritual. No caso das pirâmides e do ritual de iniciação de um faraó ou de um sacerdote, as forças envolvidas naquele mergulho nas águas primordiais em ressonância com a pirâmide em determinadas datas abria totalmente os chakras, despertando no iniciado poderes de clarividência, telepatia, intuição, projeção astral e muitos outros. Nós dizemos que os círculos e pirâmides eram observatórios espaciais, mas a verdade é que, dentro de certos campos energéticos gerados nestes locais, os sacerdotes possuíam uma visão astral tão desenvolvida que as visões e cálculos que faziam em transe eram tão avançadas e precisas quanto os melhores observatórios astronômicos do século XX. Isto permitiu a eles construírem tabelas de relações entre planetas, períodos e signos precisas o suficiente para fundamentar a ciência da astrologia conforme o grande computador celeste. Claro que os círculos, pirâmides e cavernas também possuíam funções ritualísticas e de celebrações. Faziam o papel das igrejas e dos templos, o lugar de encontro nas vilas. Graças ao estudo e conhecimento destes ciclos, das projeções astrais e das rodas astrológicas, os antigos conseguiram prever as reencarnações de seus reis, líderes espirituais e avatares. Para exemplificar estes círculos telúricos, aqui está um mapa da estrutura de Stonehenge, vista de cima. Repare nas linhas energéticas que cruzam as pedras externas do círculo. Ao todo, são 12 pontas na estrela, que serviam para marcar a posição do Sol e planetas em comparação com os 12 signos e para canalizar as energias de lei e telúricas para o interior do círculo. As pedras centrais fecham um circuito mais poderoso em conjunto com as 6 pedras externas, que eram usados em determinadas datas para rituais específicos. Estas datas eram solstícios, equinócios e noites de lua cheia, os chamados sabbats e esbats. Os ritos incluíam aumento de fertilidade, da produção, curas, preparação da saúde das pessoas para o inverno rigoroso, aumento das habilidades artísticas, de caça, pesca, uma fusão maior com a natureza, etc.
Os mais observadores já devem ter percebido que esta curiosa estrutura de pedras que descrevi forma uma estrela de Davi. Mas o que um símbolo judeu está fazendo em um monumento celta? Além destas megas construções em pedra, os antigos também utilizavam-se de cristais para focar e canalizar estas energias, de modo a harmonizá-las com seus pontos a nível pessoal, planetário e sideral nos monumentos de pedra. Em Atlântida, os cristais eram usados como computadores maravilhosos que deixariam os nossos no chinelo. Computadores movidos por energia mental, capazes de armazenar nossos pensamentos e emoções, exatamente como os cristais de Krypton da Fortaleza da Solidão no filme Superman. Eles eram ligados entre si através das linhas de lei em uma internet capaz de buscar conhecimentos nos chamados registros akáshicos. Os antigos possuíam uma tecnologia sensacional, vimanas, engenharia genética, supercomputadores e tudo mais. E você pode se perguntar: mas e os homens das cavernas e os primitivos? A resposta é: a Terra sempre está povoada por regiões de evolução mental, espiritual e cultural muito distintas. Enquanto os atlantes e lemurianos tinham toda essa tecnologia ao seu dispor, em outras regiões do planeta estavam quase macacos venerando o Sol e a Lua como se fossem deuses. E se você achar difícil assim compreender este cenário, compare a Noruega com a Serra Leoa nos dias de hoje, século XXI. Dizem que estes cristais ainda estão por aí, a maioria submersos, mas alguns chegaram até a gente através dos incas, maias, astecas e um outro tesouro templário. Mas nos falta tecnologia para ativá-los, pois estes cristais não são ativados por aparelhos, mas por ondas mentais específicas que ainda temos de evoluir um tanto para atingir estes patamares. Hoje em dia, cristais podem ser usados para regular nossa energia, colocando-os sobre os nossos chakras e fazendo certas respirações e meditações, conseguimos ativar, através das frequências de nossos pensamentos, pela meditação, algumas das características destes cristais. O grande problema é que a imensa maioria das pessoas não tem a disciplina mental necessária para ativar corretamente estes cristais através da visualização, que é uma técnica que existe em praticamente todas as ordens iniciáticas. Então, os resultados são algo muitas vezes falhos e imprevisíveis, o que dá margem para o charlatanismo e especulações, colocando em total descrédito estas técnicas como outras coisas sérias que foram estragadas pelos humanos estúpidos. A palavra chakra vem do sânscrito, que significa roda, disco, centro, plexo. Nesta forma, eles são percebidos pelos videntes como vórtices, redemoinhos de energia vital, espirais girando em alta velocidade, vibrando em pontos vitais de nosso corpo. Os chakras são pontos de interseção entre vários planos e, através deles, nosso corpo etérico se manifesta mais intensamente no nosso corpo físico. Os Vedas, 2000 anos antes de Cristo, contêm os mais antigos registros sobre chakras de que se tem notícia. Quando foram escritos, a yoga já sistematizava o conhecimento e o trabalho energético dos chakras. São 7 os principais chakras, dispostos desde a base da coluna vertebral até o alto da cabeça, e cada um corresponde a uma das 7 principais glândulas do corpo humano. Cada um desses chakras está em estreita correspondência com certas funções físicas, mentais, vitais ou espirituais. Num corpo saudável, todos esses vórtices giram em grande velocidade, permitindo que a prana flua para cima por intermédio do sistema endócrino.
Mas se um desses centros começa a diminuir a velocidade de rotação, o fluxo de energia fica inibido ou bloqueado, e disso resulta o envelhecimento ou a doença. Os chakras são conectados entre si por uma espécie de tubo etérico, nadi, principal chamado Sushumna, ao longo do eixo central do corpo humano, por onde dois outros canais alternados, Ida, que sai da base da espinha dorsal à esquerda de Sushumna, e Pingala à direita. Na mulher, estão invertidas estas posições. Os nadis conduzem e regulam o prana, energias yin e yang, em espirais concêntricas. Estes nadis são os principais entre os milhares que percorrem todo o corpo em todas as direções, linhas, meridianos e pontos. Para os hindus, os nadis são sagrados. É por meio da Sushumna que o yogi deixa seu corpo físico, entra em contato com os planos superiores e traz para o seu cérebro físico a memória de suas experiências. Expliquei sobre os cristais, linhas energéticas, pirâmides e suas relações com os chakras do planeta Terra, as linhas de lei e os monumentos ressonando com os chakras dos seres humanos. Mais uma vez, tudo o que está em cima é igual ao que está embaixo. Somente quando os cientistas perceberem que tudo está em sincronicidade e passarem a estudar o planeta como um único e gigantesco mecanismo perfeito, é que poderemos pensar em evolução. Até lá, acupuntura, cristais, astrologia são pseudociências, linhas de lei, energias telúricas, triângulos das Bermudas, círculos de pedra são coisas inexplicáveis, pirâmides são tumbas do faraó e nada disso está relacionado. Neste ponto, eu imagino que vocês já descobriram que a Arca da Aliança nada mais é do que algum tipo de fonte de energia altamente poderosa, a ponto de derrubar cidades apenas com o som de trombetas. Isto explica porque tantas pessoas, incluindo Adolf Hitler e companhia, tentaram e tentam colocar as mãos nela.